Graça e paz da parte de Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o projeto Pastoreando, Apacentai o Rebanho de Deus. O objetivo é trazer, através da Palavra de Deus, orientações, instruções que possam edificar a sua vida espiritual, sua vida ministerial e sua vida pessoal. Nosso objetivo é trazer, através de apenas 7 minutos semanais, uma palavra que possa edificar a sua vida. Fique conosco, estaremos trabalhando hoje o tema Intimidade que gera resultado. Hoje vamos meditar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. O centurião Cornélio. Havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? Disse-lhe: As tuas orações, as tuas esmolas, têm subido para a memória diante de Deus. Esse texto nos revela a vida de um homem que era um líder. Esse homem era responsável por 100 homens, 100 soldados da guarda romana. Ele tinha características que o colocava como alguém habilitado, capacitado para ser um líder de tamanha responsabilidade. Porém, esse homem era sim respeitado diante dos homens e diante dos reis. Porém, o que chama-nos a atenção na vida de Cornélio, sendo ele ainda um gentil, era as suas ações, a sua intimidade com Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer a respeito de Cornélio. Ele era um homem piedoso, temente a Deus, que fazia várias esmolas, ou seja, que ajudava, que contribuía com muitas pessoas, e era um homem de contínuas orações. Ou seja, era uma pessoa que tinha crédito diante de Deus. Tamanho é esse crédito que quando ele estava na oração da hora 9, lhe apareceu um anjo e lhe trouxe uma mensagem: Cornélio. Que coisa mais linda, que nós possamos perceber que o nível de intimidade de Cornélio com Deus era tamanho que quando o anjo lhe apresenta, lhe chama pelo nome, Cornélio. E ele, assustado com aquele resplendor de um ser celestial, angelical, ele vai agora perguntar: que é, Senhor? Então, logo o anjo lhe responde: as tuas orações e as tuas esmolas estão chegando diante de Deus para a memória do Senhor. Meus queridos irmãos e amigos, o que chama a atenção de Deus na nossa vida não são as nossas atividades cotidianas, não são o nosso cargo, a nossa função, seja ela empresarial, seja ela ministerial. O que chama a atenção de Deus e que nos faz ter crédito com Deus e que nos faz íntimo de Deus é as nossas obras, a nossa perseverança. A Bíblia vai mencionar a característica desse homem: piedoso, temente a Deus, bondoso, generoso e um homem de oração. E o que é mais importante nesse texto, que a Bíblia diz que ele envolvia toda a sua casa. Não era apenas Cornélio, mas a sua casa estava envolvida nas muitas boas obras. Louvado seja Deus. E no final dessa história, quando você lê todo esse capítulo, nós vamos ver que o próprio anjo
determina que ele possa convidar Pedro, chamado Simão, para estar na sua casa. E como resultado dessa intimidade com Deus, Cornélio e toda a sua família, e a Bíblia vai dizer os seus amigos mais íntimos, se reúnem na sua casa e Pedro é convidado a estar lá. E como resultado das orações e das ações de Cornélio, toda a sua casa é salva. Louvado seja Deus, porque Pedro foi ali para pregar o evangelho da salvação. Tamanha é a graça de Deus em favor daqueles que o temem, daqueles que o servem, que toda a sua casa foi abençoada. Meu querido amado irmão, o que tem chamado a atenção de Deus na sua vida? Talvez seja as suas contínuas orações. Talvez seja aquelas contínuas obras feitas em favor do outro. O texto me chama a atenção que Cornélio, ele não fazia esporadicamente uma boa ação. Era algo contínuo na sua vida. Não era apenas ações de campanha. Não era apenas orações nos momentos difíceis. Ele era um homem de contínua oração e de boas ações. Que Deus te abençoe, que essa lição possa ficar para a sua vida hoje. Seja alguém que esteja depositando créditos diante de Deus. A sua intimidade com Deus possa te levar a ter um bom relacionamento com Deus e com os homens. Deus em Cristo te abençoe. E não se esqueça, Deus está cuidando de nós. Aproveitem, curtam esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com outras pessoas e sejam todos abençoados no nome de Jesus.